Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa 39ª reunião do canal Espírita Simplesmente Chico. Um canal feito com muito carinho, com muita responsabilidade, com muito amor, onde nós de forma bem simples e didática tentamos passar um pouquinho da doutrina espírita kardecista para todos aqueles que nos assistem, nos seguem pelo YouTube e pelo Facebook. Boa noite, Fábia. Tudo bem? Boa noite, Como tudo bem? sempre, minha esposa, minha companheira, sempre do meu lado, nos ajudando a cumprir essa missão que Deus nos deu, né? Uma missão tão linda e tão boa, né? Boa noite, Felipe, Marcela, que ficam ali nos ajudando na produção. E hoje gostaria de dedicar essa reunião a 3 pessoas que nos são muito queridas e que partiram de sexta-feira passada até a última terça-feira. Tivemos aí 3, não vamos dizer perdas, né? 3 pessoas queridas, 3 despedidas. Despedidas sempre são tristes, né? E gostaria então de, nesse dia, nessa reunião, dedicar a eles. No último dia 16, né, na cidade ali de Ribeirão Preto, nós despedimos um querido tio, como eu chamava, tio Nico, como era conhecido na família, o Nicão, pessoa maravilhosa, a vida inteira dedicada à família, aos filhos, à esposa. E o nome é Vladimir Barbieri. Tio, que Deus possa recebê-lo de braços abertos, pois o senhor é merecedor de estar num lugar muito bom, se Deus quiser. Também no dia 16 de agosto, no sábado, na cidade de Batatais, também no interior de São Paulo, a tia Luzia Caroli, também conhecida tia Luzia, querida tia Luzia, que foi ali, era a última das irmãs da querida avó Marina, minha avó de coração, da família Caroli de Batatais. Foi a última a cumprir a jornada, e ela com 90, acho que ela estava com 93, 94 anos. Fez a sua passagem para o plano espiritual, que é a nossa pátria, né? Nossa verdadeira morada. E agora, na terça-feira, no dia 19, aqui em Caraguá mesmo, nossa querida amiga Isabel Sanches, né? Também carinhosamente conhecida como Isabel da Sem Comentários, loja de roupa dela, sempre mexeu com roupas finas. Eu deixei nos comentários nosso querido Angelito, viúvo dela, foi que o céu com certeza ficou mais chique. Ela vai fazer uma revolução nas roupas lá, nas vestes, né? Sempre com muito bom gosto e muito carinho para com os outros. Uma pessoa também maravilhosa. A todos, a gente espera que essa passagem possa ter sido o mais branda possível,
que os nossos irmãos espirituais, trabalhadores, responsáveis do desligamento, possam ter atuado com as bênçãos de Deus. São pessoas maravilhosas, merecedoras. Espero que possam ter acordado no lugar bom, do lado dos entes queridos e amigos que lá já estão, para se sentirem confortáveis, se sentirem acolhidos, pois é isso que devemos desejar, né? E aos que ficaram, entes queridos e amigos, esperamos que Deus, na sua amplitude, na sua máxima de bondade, possa de alguma forma acalentar e dar forças aos entes queridos que ficaram, que continuam ainda nessa jornada aqui na Terra. Dito isso, desejamos e dedicamos essa reunião aos três e a todos que nos assistem sempre, né? Pois é por vocês que nós estamos aqui toda semana. E não podia ser diferente de ser uma reunião especial, uma reunião onde hoje nós vamos ter uma novidade, né? Nós vamos intercalar os nossos estudos com o Evangelho, né? Continuar no Evangelho do Espiritismo, de Allan Kardec. E hoje nós vamos estar dando início ao Livro dos Médiuns, intercalando um pouquinho de cada. O Livro dos Médiuns, para quem não conhece, você quer apresentar, amor, por favor? Que eu tenho. Você tem um? Uhum. É um livro de perguntas e respostas, né? Essa Perguntas daqui é a capa. realizadas Sim. por Kardec através dos seus colaboradores, dos médiuns colaboradores, que faziam a comunicação com os espíritos, e as respostas dos espíritos. Então é um livro muito interessante. Eu sei que a gente está aprofundando nos estudos, e aí começa a ter as dúvidas, né? Obrigado, Felipe. Começa a surgir as dúvidas. Então, nada mais justo de, agora que já estamos adentro do estudo do Evangelho, né? Da doutrina kardecista, começarmos a estudar também as perguntas e as respostas, que eu tenho certeza que vai tirar dúvidas de muita gente, né? Inclusive nós, pois toda vez que nós lemos, sempre falo, nunca a gente para de estudar, pois toda vez a gente tem uma introdução diferente, né, gente? Uma percepção diferente dos estudos, né? Conforme o nosso entendimento, conforme nosso estado de espírito, no dia em que nós estamos lendo, né? E é perfeito. Deus deixou produzir essas obras, né? Deu a bênção dessas obras que tanto nos ensina, tanto nos faz avançar no conhecimento divino. Vamos dar início então? Vamos começar? Então, nós paramos no último estudo, instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Quem nos acompanha aqui por esta capa aqui desse evangelho, a página é a 110. O item é o item 11. Certo? Quem tem outro evangelho, que nem nós temos o outro, por exemplo, esse daqui é bem antiguinho, que é assim, né? Ou tem outras capas, né? Encarnando, né? Ele tá bem cuidado. Nós temos outros aqui, não tem, Marcelo? Isso.
Ó, tem outras capas assim, né? Ou seja, é independente da edição Qualquer um. ou do autor que faz a tradução, né? Independente, é o mesmo livro. Pode mudar alguma palavra, alguma Isso coisa, né? é. Dependendo Do do tradutor. tradutor, mas Quem nos acompanha por aqueles, então, por outros evangelhos, é procurar no capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Capítulo 7, aí vai lá no item 11, Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Certo? enquanto procura ali, o livro dos médiuns, quem não tem ainda, não se preocupa, nós vamos estar fazendo a leitura da introdução, né? Só seguir a introdução. E aí no próximo reunião da semana que vem, que vamos começar a pergunta e resposta, né? Então Perfeito. até lá dá tempo de Dá tempo de eu comprar outro. adquirir, Que esse daqui também tá bem antigo. né? E a letra é bem pequena. É bem pequena pra mim, né? Vamos aproveitar então e vamos presentear então 10 livros. Você vai fazer a compra? Vou. Então nós vamos estar dando de presente 10 livros do Livro dos Médiuns, tá? Então quem ou pelo Face ou pelo YouTube, né? Dá um joinha, que eu levei um puxão de orelha, que eu falei que nós não podemos pedir nada, né? Só que se não der um joinha no YouTube, né? Não vai para outras pessoas assistirem, né? Pessoas, é. Então levei um puxão de orelha. Então a gente não pode pedir nada, mas um joinha a gente pode pedir, que é pro bem, né? Que é para divulgar mais o canal. Então vai lá no YouTube e fala: eu quero o meu livro dos médiuns. Isso. Né? E deixa o que? O telefone? A gente manda mensagem privada, sem privado, né? Isso, para não ter E sem custo nenhum, sem custo do livro, sem custo de envio, é um presente nosso, tá ok? Fábia vai com a dedicatória da Fábia, tá? Quem quiser então, os 10 primeiros, aí nós vamos estar fazendo esse presente. Perfeito. Tá ok? Então vamos seguir? Vamos. Então, Instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade. Lacordaire, Constantina, 1863. Que a paz do Senhor seja convosco, meus queridos amigos. Venho até vós para encorajar-vos a seguir o bom caminho. Aos pobres de espírito, que outrora viveram na terra, Deus concede a missão de vir esclarecer-vos. Bendito seja pela graça que nos dá, de podermos ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar compreensíveis minha palavra, e me conceda a graça de pô-la ao alcance de todos. Todos nós, encarnados, que estais sob a pena e procurais a luz, que a vontade de Deus venha em minha ajuda para fazê-la brilhar aos vossos olhos. A humildade é uma virtude bem esquecida entre vós. Os grandes exemplos que vos foram dados são tão pouco seguidos. E, no entanto, sem humildade, podeis ser caridosos para os vosso próximo? Oh, não, porque esse sentimento nivela os homens. Mostra-lhes que são irmãos, que devem ajudar-se mutuamente, e os encaminha ao bem. Sem a humildade, enfrentai-vos de virtudes que não possuís, como se vestisseis um hábito para ocultar as deformidades do corpo. Lembrai-vos, aquele que nos salva, lembrai-vos da sua humildade, que o fez tão grande e o elevou acima de todos os profetas.
Então, a humildade está ficando cada vez mais distante de nós, né? Mas agora, com os costumes modernos, onde tudo é filmado, tudo é registrado, né? Até os pequenos gestos para com o próximo, a pessoa faz questão de registrar, né? E aí eu lhe digo, você está ajudando o próximo ou está humilhando ele? Quando assim se faz. Não é mesmo? Quando uma pessoa está precisando de alguma coisa, está ali no frio, no relento, e você dá um agasalho, dá uma veste, uma coberta, você vai estar ajudando. Mas precisa ser registrado, né? Quem está falando mais alto? A caridade ou a vaidade? Não é mesmo? Então, não que Deus não está fazendo bem, mas você ali já teve o seu merecimento ali de aparecer, né? De si próprio elevar-se. Então não vai precisar de Deus reconhecer sua obra, não é mesmo? Então quando for desfazer o bem, for desajudar, que seja de coração. E que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, né? Que a mão esquerda não saiba o que faça a direita. E não se preocupe, que para Deus nada fica escondido. Nada fica sem o seu conhecimento. Então faça para Deus. Faça nem para si mesmo. Faça para o próximo, pensando em Deus. E faça humildemente. Quando for fazer, faça sem humilhar. Faça sem pisar na pessoa, sem ela se sentir pior, que às vezes a pessoa aceita, né? Mas você faz de um jeito que você vai deixar a pessoa por dentro, espiritualmente, nas vibrações, pior do que ela estava. Você pode até acalentar a fome, o frio, né? A dor, com remédio, que seja. Só que se a pessoa não souber fazer, quando essa pessoa virar as costas, aquela vai se sentir pior ainda, né? Então faça humildemente. Quando for na casa de uma pessoa humilde, que precise, vá com as suas roupas mais simples. Se faça de mais igual possível, para não ferir a outra pessoa, sabe? Para não machucar, não rebaixar. E lembrando, isso nós estamos falando aqui como encarnados, materialmente, né? Lembrando que às vezes aquela pessoa precisando, carente, às vezes tem um espírito muito mais iluminado, uma pessoa muito mais adiantada, né? Do que a que está levando, que se julga melhor, né? Mas como nossa visão é aqui encarnado, né? Nessa vida que estamos vivendo, então temos que nos preocupar também na parte material. Então se faça o mais igual possível, tá? E que ninguém precise ficar sabendo, né? As nossas obras são feitas por nós para com Deus, certo?
Então vamos seguindo aqui. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, foi porque os grandes da terra imaginavam que os títulos e as riquezas eram a recompensa de seus méritos, e que sua essência era mais pura que a do pobre. Acreditavam que essas coisas lhe eram devidas, e por isso, quando Deus as retira, acusam-no de injustiça. Ó irrisão e cegueira! Deus acaso estabeleceu entre vós alguma distinção pelos corpos? O invólucro do pobre não é o mesmo do rico? O Criador fez duas espécies de homens? Tudo quanto Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais as ideias concebidas por vossos cérebros orgulhosos. Ó rico, enquanto dormes em teus aposentos suntuosos, ao abrigo do frio, não sabes quantos milhares de irmãos, iguais a ti, jazem na miséria? O desgraçado faminto não é teu igual? Bem sei que o teu orgulho se revolta com estas palavras. Concordarás em lhe dar uma esmola, nunca, porém, em lhe apertar fraternalmente a mão. Exclamarás: eu, nascido de sangue nobre, um dos grandes da terra, ser igual a este miserável estropiado? Vã utopia de pretensos filósofos. Se fôssemos iguais, por que Deus o teria colocado tão baixo e a mim tão alto? É verdade que vossas roupas não são nada iguais, mas se vos despirdes a ambos, qual a diferença que então haverá entre vós? A nobreza do sangue dirás, mas a química não encontrou diferença entre o sangue do nobre e do plebeu, entre o do senhor e do escravo. Quem te diz que também não foste miserável como ele? Que não pedistes esmolas? Que não a pedirás um dia a esse mesmo que hoje desprezas? As riquezas são por acaso eternas? Não acabam com o corpo invólucro perecível do espírito? Ó, debruça-te humildemente sobre ti mesmo. Lança, enfim, os olhos sobre a realidade das coisas desse mundo, sobre o que constitui a grandeza e a humilhação no outro. Pensa que a morte não te poupará mais do que os outros? Que os teus títulos não te preservarão dela? Que te pode ferir amanhã, hoje, dentro de uma hora? E se ainda te sepultas no teu orgulho? Ó, então eu te lamento, porque serás digno de piedade. Então, como falamos, né? Acabando de falar, às vezes a pessoa tem suas vestes, suas riquezas, né? Mas a alma é podre, né? Sua alma está atrasada ainda, né? Atrasada, mergulhada na vaidade, mergulhada no orgulho, né? Aquele orgulho ruim, né? Negativo. Então, esses dias, com as passagens, né, dessas pessoas queridas, eu perguntei quando chegar a minha hora, né? Como é que eu vou saber como que eu vou equilibrar, né, o nosso trabalho, né,
para com a gente, para a nossa sobrevivência, a vida para com os filhos, com a família, do nosso tempo de fazer alguma coisa para o próximo. Como saber se eu fiz o suficiente? Ou se eu estou fazendo o suficiente para que na minha passagem possa ter um pouco de paz, né? Aí eu estava imaginando, pensando comigo mesmo, né? E aí eu fui tomar banho e né, me veio uma percepção, me veio uma intuição. Não é fácil. Imagina quando você fazer a sua passagem, né? Ou melhor, antes, faz uma combinação com Deus, vamos dizer assim. Que quando eu fazer a minha passagem, quando eu estiver lá no umbral, atolado na minha vaidade, atolado no meu orgulho, atolado nos meus pecados, e chegar o meu anjo da guarda para me tirar, que o cabo que ele usar tenha a mesma força, o mesmo peso das pessoas que eu ajudei. Que essa ajuda seja convertido na força desse cabo. Se ele me aguentar, serei socorrido. Se não, vou ter que ficar lá mais um pouco. Até conseguir um cabo mais forte e me tirar. Então é simples. Pensa assim. Converse com Deus e fale. Que quando estiver atolado nas minhas faltas, que a corda, né? Melhor dizendo, para quem nós somos escoteiros, não pode falar corda, é cabo, né? Mas que a corda que te puxe tem a resistência transformada naquelas pessoas que você ajudou, no bem que você fez para o próximo, o bem real, né? A caridade real. E aí você vai ver se você vai ficar tranquilo ou preocupado quando chegar seu momento. Então é muito simples, né? Basta a gente ter a coragem de fazer essa proposta, né? Mas é muito simples. E aí você vai saber como você vai querer que seja a sua hora. E aqui nos diz, né? Somos todos iguais, voltando aqui, todos iguais. Todos do mesmo corpo, todos com as mesmas dificuldades, né? Com as mesmas necessidades. Então, para que tanta indiferença, né? Se aquele que tão grande que foi Filho de Deus, nosso Mestre Jesus, veio tão humilde, né? Nós assistimos ontem, ele chegando no burrico, né? Não num cavalo, mas num jumentinho, né? E assim se fez tão humilde e tão grande, né? E quem somos nós, coitados? Somos coitados. Principalmente os que querem ser tão grandes. São mais coitados ainda, né? Então vamos ver agora os orgulhosos. Seguindo então. Orgulhosos, que fostes antes de serdes nobres e poderosos, talvez mais humildes que o último de vossos servos. Curvai, portanto,
vossas frontes altivas, que Deus as pôde rebaixar, no momento mesmo em que as elevais mais alto. Todos os homens são iguais na balança divina. Somente as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são da mesma essência, e todos os corpos foram feitos da mesma massa. Vossos títulos e vossos nomes em nada a modificam, ficam no túmulo. Não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são os seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe e teus filhos sofrem. Estão com frio, têm fome. Vais curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, como és nobre, santa e grande aos meus olhos. Espera e ora. A felicidade ainda não é deste mundo. Os pobres oprimidos, que nele confiam, Deus concede o reino dos céus. E tu, que és moça, pobre filha devotada ao trabalho, entregue às privações, porque esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teus olhos se voltem, piedosos e serenos para Deus. As aves do céu, ele dá o alimento. Confia nele, que não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres mundanos, te faz bater o coração. Querias também enfeitar de flores a fronte e misturar-te aos felizes da terra. Dizes que poderias, como as mulheres que vês passar, estouvadas e alegres, ser rica também. Ó, cala-te, filha, se soubesses quantas lágrimas e dores, sem conta, se ocultam sob esses vestidos bordados. Quantos suspiros se asfixiam sob o ruído dessa orquestra feliz. Preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Conserva-te pura aos olhos de Deus. Se não queres que o teu anjo da guarda volte para ele, escondendo o rosto sob as asas brancas, e te deixe com os teus remorsos, sem guia, sem apoio, neste mundo em que estarias perdida, esperando a punição no outro. E todos vós que sofreis as injustiças dos homens, sedes indulgentes para as faltas dos vossos irmãos, lembrando que vós mesmos não estáis sem manchas. Isso é caridade, mas é também humildade. Se suportais calúnias, curvai a fronte diante da prova. Que vos importam as calúnias do mundo? Se vossa conduta é pura, Deus não pode vos recompensar? Suportar corajosamente as humilhações dos homens e ser humilde, reconhecer que só Deus é grande e todo-poderoso. Pois é. Quantos não veem, né, nesse mundo da internet, o sucesso, né, a riqueza, que é só isso que a pessoa coloca, né? Ninguém coloca as dificuldades, né? Só as coisas que dão certo, né? Que ilude, né? Que eleva. E
as pessoas, principalmente, estão saindo aí da infância, entrando na juventude, né? Que ainda não tem uma visão ainda pouca, né, do mundo. E às vezes se perde querendo ser igual, né? Desejando todo aquele sucesso, desejando todo aquele mundo de esplendor, né? É que hoje a rede social atinge muito jovens. Muito jovens, né? As E crianças, iludem muito, isso. e aí... Mas desde aqui já falava, né? Oh, coitado, quando vai ver, né? E tá atual, Sabe? né? Tá tão, você vê um livro de 1860, né? Mais ou menos. Tá tão atual, né? Aí se você pega aquela pessoa, você vai ver. Nossa Senhora, quanta tristeza, quanta coisa ruim. Não são todos, né? Lógico. A gente não pode generalizar. Mas a maioria, para ostentar, faz cada atrocidade, sabe? É que hoje tá tendo muito caso de suicídio de jovens. É, que é aquele que acha que não vai conseguir aquilo nunca, sabe? Que se vê. Acha que as redes sociais são a É realidade a de todo realidade, mundo, né? e não é. Então, E aí a assim, pessoa se vê que não é fácil. O mundo é difícil. Esse mundo aqui que nós estamos encarnados é um mundo de dificuldades, de provas, sabe? Então, a gente não pode se apegar somente no material. Fala, tem que ter um equilíbrio para tudo. Você precisa do bem material, por isso que nós estamos aqui. Porque aqui a necessidade de comer, a necessidade de dormir, é diferente da nossa pátria espiritual, né? Que é a nossa verdadeira morada. Pois lá as necessidades são outras, né? São vamos dizer assim, mais leves, né? Lá é o nosso perispírito ainda, né? E avançando mais um dia, se Deus quiser, todos caminham para isso. Nem o perispírito mais nós vamos ter. Vamos ser só espírito. E aí a nossa necessidade de qualquer coisa vai findar. Né? Nós estudamos aqui quando nós chegarmos nos mundos prósperos, nos mundos felizes. nos mundos celestes, celestes, né? Vamos ser só espírito, sem necessidade. Porque ainda quando temos o perispírito, ainda nós sentimos o frio, né? A fome, mesmo no plano espiritual. Mas aqui, encarnado, é muito maior. Aqui nós dependemos de comer, dependemos de beber, dependemos de dormir, de descansar o corpo, de se vestir. E aí vem os sonhos, né? Vem as coisas materiais, o conforto, né? E às vezes a pessoa não está pronta, acha que abre aquela tela e vê pessoas com roupas extraordinárias, né? Pessoas aí com bolsas de 20 mil reais, né? Relógios caríssimos de 100 mil reais, 200 mil reais. Aqueles joias, carros, pedras e carros. E viagens, né? Uhum. E aí a pessoa quer viver aquilo e a gente sabe que não é assim. É difícil. Deus queira que abençoe, que todos consigam realizar os seus sonhos. Mas é difícil, não é só querer. Mas não é ali que está a felicidade. Também isso, sabe? É uma ilusão. É uma isso. ilusão, mas, sabe? Felicidade às vezes está mais fácil de encontrar ali naquele lar mais humilde que está todo mundo junto. Na verdade, Todo mundo naquela mesa. Ela está dentro de todos Todos de nós. né? Mas quando você está junto dos seus entes queridos e aquele amor é real, ali está a felicidade. Não importa se está comendo um frango ou se está comendo uma comida extraordinária, uma comida aí, como é que é a carne com ouro,
Não interessa. Isso é ilusão. Sabe? Essa ilusão, uma idiotice. Isso é uma idiotice. Não, né? quem pode ter, né? Tudo bem, né, mas. nada sabe? contra as pessoas Sabe? que têm o recurso. Mas não é. Você acha que a felicidade está ali? Você Então, acha que aquilo assim, ali vai transformar alguma coisa? É que às vezes a pessoa Então, acha que tá ali, às vezes ele vai achando que tá ali a verdadeira felicidade e se decepciona. Felicidade está está no sentimento, tá felicidade está no nosso alma, no nosso coração, do jeito que nós estamos nos sentindo. Porque, sabe? E é de né? momentos. Um dia você está bem, outro dia você não está bem. Sabe? Mas quando você não está bem, você ainda está feliz porque tem pessoas que te amam de verdade, que estão ali do seu lado para te levantar. Isso é felicidade. Sabe? É saber que você está nesse mundo e que você não está só. Saber que tem espíritos de luz amigos, próximos. Que nos Pode acompanha ser, desde quando nós nascemos. sim, e encarnados juntos. Pode ser a esposa, pode ser filhos, pode, às vezes não dá bem nem com a família, mas tem amigo. Tem amigo. Sabe? Então é saber que não está só. E além de tudo, sempre Deus. Mesmo que você não queira, mesmo que você não tenha fé, mesmo que você se esqueça dele, mas ele nunca vai esquecer de você. Porque um pai nunca esquece de um filho. Então, essa é a felicidade. Sabe? E do resto é ilusão. Sabe? Não vamos ser hipócritas. Lógico que tem coisas muito boas. Esse mundo tem coisas muito boas. Lógico. Porque é bom você fazer uma viagem. Como é bom. Mas põe tudo naquilo. Sempre tem um equilíbrio, que é a palavra-chave. Não ponha toda a sua felicidade numa coisa só. Entendeu? Um dia, essa viagem vai chegar. E aí você vai. Um dia, aquele sonho vai se realizar. Só não pense que é fácil, que é só, sabe? Que é só querer. Não, tem que batalhar, tem que conquistar. Nós estamos aqui, tudo que nós queremos, tudo que nós precisamos, temos que conquistar. E às vezes a pessoa, hoje com a rede social, a pessoa posta um sonho que já faz muitos anos que ela está tentando conquistar, e as pessoas veem com outros olhos. Acho que é muito simples, que isso daqui foi de um dia para o outro, né? Hoje um amigo agora, né, à tarde, um amigo que falou, depois de 25 anos, fui lá na casa dos parentes no Nordeste. Eu cheguei, todo mundo, você só passeia? Você não trabalha mais? Não é? Então, Só assim, então, quem sabe? os outros olhos acabam que vendo, na verdade, é a ilusão, porque às vezes aquela pessoa, ela soou tanto para chegar, ou para conquistar, ou para conseguir aquilo que ela acabou hoje com a rede social, tudo se é postado, né? Mas você não sabe o tanto que ela soou para aquilo, o tanto que ela sofreu para ela conquistar aquilo, né? É que nem aquele ditado, só vê o que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo, né? É mais ou menos isso, ainda é bem atual, né? Não... Hoje está mais e esse divulgado. exemplo aqui está muito atual. Né? De uma moça que vê as festas, os vestidos, né? O som das orquestras. E se soubesse ali, tanta infelicidade está ali. Né? Porque somos todos iguais. Só muda todos iguais. A aparência, mas o sentimento é tudo igual. E né? se soubesse o bem material em excesso, como separa as pessoas, né? Como separa, porque a ganância, ela parece que se alimenta dos bens materiais. Quanto a pessoa mais tem, mais quer.
Lógico, sempre falando que não são todos. Mas uma maioria, assim, ela alcança alguma coisa e dali quer mais. Ou quer mais ou quer só para ele. E se soubesse o tão mal que isso faz, É que fica perdendo tempo. A nossa sabe? vida é tão curta e fica perdendo, acho que, tempo, Se afasta né? de todos, de Com isso tudo, daí, né? com esse objetivo e acaba E deixando para trás os mais importantes, né? desequilibra. Se dedica somente para seus pertences, né? E esquece que a vida não é isso. Nós temos que trabalhar, temos que ter segurança, mas lembrar que é tudo passageiro, tudo vai ficar, né? Que para onde nós vamos, nós só vamos levar o que nós fizemos de bom, de ruim, né? Só o que nós plantamos e o conhecimento, né? O que nós aprendemos, o que nós estudamos, as nossas vocações, né? Que vem Uhum. somar depois Sim. com as de vidas passadas. E desse jeito vamos nos aprimorando cada vez mais. Agora, material, o que a gente acha que é material, né? Que é isso, que é sólido, isso não vai nada, né? Isso não É, vai. aquele, Não aquele adianta, ditado né? que as pessoas costumam postar lá, né? Que aqui vai o corpo, né? O buraco vai, todo mundo vai igual. Mas, na verdade, nós levamos os nossos remorsos, os nossos Sim, nossas falhas, sentimentos, nossos que sentimentos. são os que mais pesam, eu Uhum. acho. É o que mais pesa. Nossos conhecimentos, né? Conhecimento, né? Os Os talentos, talentos, é. né? É a história dos talentos, né? Né? Fábio, onde nós estamos aqui? Só para saber aqui Nós onde nós estamos no paramos. meio da página. Então eu ia pedir para você fazer uma marcação Ah, para nós, por causa do tempo, senão não vamos conseguir início dar na início. outra. Só que esse Então, daqui é bem importante, tá bem atual. sim. Mas se nós não formos ler agora capítulo inteiro, não vai dar para a gente seguir com 2 livros, tá? Então, geralmente, nós vamos estar Então parando só às vou ler vezes. esse parágrafo, porque esse parágrafo é bem atual na sequência Tá ok. dessa frase. Uhum. Seguindo aqui, ó meu Deus, será preciso que o Cristo volte novamente à Terra para ensinar aos homens as suas leis que eles esquecem? Deverá ele ainda expulsar os vendilhões do templo que maculam sua casa, esse recinto de orações? E quem sabe, ó homens, se Deus vos concedesse essa graça, se não renegarias de novo, como outrora. Se não, o acusarias de blasfemo por vir bater o orgulho dos fariseus modernos. Talvez mesmo, se não o faríeis, seguir de novo o caminho do Gólgota. Com certeza. Então isso é muito atual e é uma Muito sequência atual. do Com que está certeza, acontecendo ainda. se o nosso mestre voltar, eu tenho a certeza que ainda vai ser mal recebido se não pela maioria, viu? Não é? Eu Então, acho que assistindo, estudando, assistindo, e nós vemos que muito pouco, né? Nós nos desenvolvemos eu acho que nós como não ser humano, evoluímos nada. né? Muito, Se evoluiu a muito tecnologia, lento. se evoluiu, né? Muita coisa, mas o ser humano ainda falta muito, né? Nós ainda estamos engatinhando. Então vamos seguir então na próxima reunião da quando Moisés subiu ao monte de Sinai, Isso. né? E hoje vamos estar então apresentando no nosso canal pela primeira vez o nosso Livro dos Médiuns.
com a tradução também de José Herculano Pires, um livro de Allan Kardec, onde eu vou pedir para você fazer a leitura da introdução. A introdução na página 17. Perfeito. Tá? Então, o livro dos médiuns é esse daqui. Esse daqui Pegou, né, Felipe? é a página Joia. 17 desse livro, mas nós vamos ler a introdução primeiro. Então, diariamente, a experiência confirma a nossa opinião de que as dificuldades e desilusões encontradas na prática espírita decorrem da ignorância dos princípios doutrinários. Sentimos-nos felizes ao verificar que foi eficiente o nosso trabalho para prevenir os adeptos quanto aos perigos do aprendizado e que muitos puderam evitá-los com a leitura atenta desta obra. Muito natural o desejo dos que se dedicam ao espiritismo de entrarem pessoalmente em comunicação com os espíritos. Essa obra destina-se a facilitar-lhes isso, permitindo-lhes aproveitar os frutos de nossos longos e laboriosos estudos. Pois bem errado andaria quem julgasse que, para tornar-se perito no assunto, bastaria aprender e pôr os dedos numa mesa para fazê-la girar, ou pegar um lápis para escrever. Igualmente se enganaria quem pensasse encontrar nesta obra uma receita universal e infalível para fazer médiuns. Embora cada qual já traga em si mesmo os germens das qualidades necessárias, essas qualidades apresentam-se em graus diversos e o seu desenvolvimento depende de causas estranhas à vontade humana. Não fazemos poetas, nem pintores ou músicos com as regras destas artes, que servem apenas para orientar os dons de quem possui os respectivos talentos. O mesmo acontece com esse trabalho. Sua finalidade é indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade em quem possui, segundo as possibilidades de cada um, e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Mas não é esse o nosso único objetivo. Aumenta todos os dias ao lado dos médiuns o número de pessoas que se dedicam às manifestações espíritas. Orientá-las nas suas observações, apontar-lhes as dificuldades que certamente encontrarão, ensinar-lhes a maneira de se comunicar com os espíritos, obtendo boas comunicações. É o que também devemos fazer para completar o nosso trabalho. Ninguém estranhe, pois se encontrar ensinamentos que poderão parecer descabidos, a experiência mostrará que são úteis. O estudo atencioso deste livro facilitará a compreensão dos fatos a observar. A linguagem de certos espíritos parecerá menos estranha. Como instrução prática, ele não se dirige exclusivamente aos médiuns, mas a todos os que querem observar os fenômenos espíritas. Então, aqui, como sempre falamos, né? Aqui depende dos nossos talentos, né? Não adianta você querer achar que você vai virar um pintor, vai virar um poeta, né? Que os espíritos vão vir através de ti e você vai se transformar. Você tem que ter a inclinação para tal. Essa inclinação que trazemos através de nossas encarnações, de nossas vidas passadas,
do qual nós não temos a lembrança depois de encarnado. Temos somente essa inclinação, ou seja, essa facilidade. Uns são com números, outros são com arte, né? Outros na medicina, outros no trabalho manual, né? Enfim, cada um traz sua carga de conhecimento, do qual dá essa inclinação. E os espíritos, eles têm esse poder de saber a inclinação de cada um, né? Então, se você tem uma facilidade na pintura, quando você começa a estudar o espiritismo, você vem a estabelecer, né, uma comunicação com um mentor espiritual que vai ver em você a possibilidade, vamos supor, de pintar um quadro. Então vai ter um espírito de luz inclinado para aquela arte. A facilidade em escrever, você vai receber junto, vai estar mais próximo de você, espíritos que queiram aproveitar dessa sua facilidade e escrever uma história, escrever um livro, né? E assim, cada um com a sua inclinação. Pois bem, mas por que começar com esse livro, né? Que já fala aqui nas comunicações espirituais, né? Mas quem está nos assistindo ainda está iniciando o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, está ainda muito longe disso. Mas vocês vão ver que esse livro vai dar a oportunidade de você aprender com quem você está lidando. Vale a pena seguir esse ou aquele, escutar o Marcelo e a Fábia, o que eles dizem? Vale a pena ir naquele centro, o que eles estão falando está correto? Né? Porque aqui os espíritos vão nos dar, através das suas respostas, das perguntas feitas pelos médiuns que ajudaram nessa obra, e as respostas dos espíritos, eles vão dar a oportunidade de você ver um norte. E filtrar também. E filtrar. Porque nem tudo é flores. Sabe? E nem todos os espíritos são confiáveis, como na verdade. É isso que nós vamos ver aqui. Como nós nos relacionamos com pessoas aqui, tem pessoas que nós não podemos confiar, né? Você não vai contar o seu segredo para todo mundo. Então, a mesma coisa, você tem tem um confidente, olha, tá acontecendo isso comigo, né? Você não vai falar para todo mundo que tá acontecendo na sua vida. Então o espírito também. Exato. Os espíritos são como nós encarnados. Uhum. Sabe? Usam das astúcias, né? Sim. Se dizem bonzinhos, mas estão prontos para apunhalar as costas. Então, nada mais justo que me veio essa vontade hoje de dar início. Foi aqui, assim, no início da nossa reunião. Por quê? Justamente pelo que nós já estamos aqui na página 112 do Evangelho segundo o Espiritismo, já deu para você saber os principais pilares da doutrina, certo? Então agora nada mais justo de nós darmos a visão e uma forma de você filtrar e ver se quem está falando, a pessoa que você está seguindo, se ela está numa linha reta, numa linha certa do Espiritismo. Só mais para discernir. Isso. Não falando mal de ninguém. Nós assistimos vários canais, aprendemos com muitos espíritos, com muitos médiuns aí, né? Mas a nossa linha
sempre foi, é lógico, o, 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 o que nos serve de norte para todos os médios, o Chico Xavier, aqui mais próximo de nós, né? Do nosso momento em que estamos vivendo. Chico Xavier, Divaldo Franco. Esses são o norte a seguir. Mas também aprendemos com vários outros. Porém, o que a nossa linha de estudo e a linha de passar o conhecimento foi através dos nossos mentores, em que estudamos juntos, que foi o seu Manuel, Dona Marileide e depois a Dona Doris, né? Então é deles, assim aprendemos e assim estamos divulgando, certo? São pessoas maravilhosas que estiveram aqui conosco, encarnados, hoje já estão no plano espiritual, e pessoas que, quando nós tivemos conhecimento desse livro, aí você filtra, você compara e fala, não, estou no lugar certo com a pessoa certa. A pessoa certa. Entendeu? Então nada mais justo de nós darmos essa oportunidade para, através desse livro, você ver se você está aprendendo com a pessoa certa, né? Se não está usando disso para alguma outra coisa, sabe? Nós vemos hoje em dia, acabamos de ler aqui, né? Fazer a casa do meu pai um comércio, né? Sim. Acho que foi a pior decepção de Jesus, né? Sim. Quando a ira, conseguiu tirar a ira dele, né? É lógico, depois tudo que ele passou, mas fora o que tirou a ira dele foi quando ele viu que a igreja, a casa de nosso pai, virou um comércio, né? Então, nada mais justo nós seguirmos em paralelo com o estudo do Evangelho, o livro dos médiuns, onde vai nos ajudar a conhecer mais. Então não se assustem, né? A comunicação espiritual. A partir de agora, então, eu vou estar rodeado de espírito. Nós estamos sempre rodeados de espírito. Mas não se assustem. Não vai ter, com certeza não vai ter aparição, nada, nenhum espetáculo, né? Então não precisa se preocupar, né? Não precisa ter medo. É para conhecimento. Só para conhecimento, esclarecimento. E claro, aquele que tem a vocação, que já vai desenvolvendo, né? E esperamos aí, pensou? Formar médiums, né? Aí procurar uma casa, lógico, né? Trabalhar numa casa. Para desenvolver. Desenvolver, né? Aqui nós só damos um norte, né? Só damos um pouco do estudo, né? Mas para desenvolver, tem que trabalhar. Tudo é trabalho. Tudo é trabalho. Né? Aí procurar uma casa, aí com esse conhecimento vai saber se é uma casa boa. Né? Se o trabalho que faz é um trabalho bom, né? As comunicações se são boas, são verdadeiras, né? E aí, espero que forme bastante médiums aí. Tá ok? Vamos mais um pouquinho? Perfeito. O Felipe já está falando do horário, mas mais um pouquinho, Felipe. Continuando na introdução, ok? Desejariam alguns que publicássemos um manual prático mais sucinto, indicando em poucas palavras como entrar em comunicação com os espíritos. Entendem que um livrinho assim mais barato, podendo ser difundido com mais profusão, seria poderoso meio de propaganda, multiplicando o número de médiuns. Pensamos que isso seria mais nocivo do que útil, pelo menos no momento. A prática espírita é difícil, apresentando escolhos que somente um estudo sério e completo pode prevenir. Uma exposição sucinta poderia facilitar experiências levianas, que levariam a decepções,
São coisas com as quais não se deve brincar. E acreditamos que seria inconveniente pô-las ao alcance de qualquer estouvado que inventasse de conversar com os mortos. Dirigimo-nos aos que veem no Espiritismo um objetivo sério, compreendendo toda a sua gravidade, e não pretendem brincar com as comunicações do outro mundo. Chegamos a publicar uma instrução prática para os médiuns, que se encontra esgotada. Fizemo-la com um objetivo sério e grave, mas apesar disso não a reimprimiríamos, pois já não corresponde à necessidade de esclarecimento completo das dificuldades que podem ser encontradas. Preferimos substituí-la por esta, em que reunimos todos os dados de uma longa experiência e de um estudo consciencioso, esperamos que ela contribuirá para mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência, e para afastar a ideia de frivolidade e divertimento. Acrescentaremos uma importante consideração, a de que as experiências feitas com leviandade, sem conhecimento de causa, provocam péssima impressão nos principiantes ou pessoas mal preparadas, tendo o inconveniente de dar uma ideia bastante falsa do mundo dos espíritos, favorecendo a zombaria e dando motivo a críticas quase sempre bem fundadas. É por isso que os incrédulos saem dessas reuniões raramente convencidos e pouco dispostos a reconhecerem o aspecto sério do Espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns têm causado enormes prejuízos, na opinião de muita gente. Vem progredindo bastante o Espiritismo desde alguns anos, mas o seu maior progresso se verifica depois que entrou no rumo filosófico, porque despertou a atenção de pessoas esclarecidas. Hoje não é mais uma diversão, mas uma doutrina de que não riem os que zombavam das mesas girantes. Esforçando-nos por sustentá-lo neste terreno, estamos certos de conquistar adeptos mais úteis do que através de manifestações levianas. Temos a prova disso todos os dias, pelo número de adeptos resultante da simples leitura do Livro dos Espíritos. Depois da exposição do aspecto filosófico da ciência espírita no Livro dos Espíritos, damos nessa obra a sua parte prática, para aqueles que desejarem ocupar-se das manifestações, seja pessoalmente, seja pela observação de experiências alheias. Verão aqui os escolhos que poderão encontrar e estarão em condições de evitá-los. Essas duas obras, embora se completem, são até certo ponto independentes uma da outra. Mas a quem quiser tratar seriamente dos assuntos, recomendamos primeiramente a leitura do Livro dos Espíritos, porque contém os princípios fundamentais, sem os quais talvez seja difícil a compreensão de algumas partes dessa obra. Esta segunda edição foi bem melhorada, apresentando-se mais completa do que a primeira. Foi corrigida com especial cuidado pelos espíritos, que lhe acrescentaram grande número de observações e instruções do mais alto interesse. Como eles reviram tudo, aprovando ou modificando à vontade, podemos dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Mesmo porque não se limitaram a intervir em algumas comunicações assinadas. Só indicamos os nomes quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar algumas exposições mais extensas, como feitas textualmente por eles. De outra maneira, teríamos a mencioná-los quase em cada página, particularmente nas respostas dadas às nossas perguntas, o que nos pareceu inútil. Os nomes pouco importam, como se sabe neste assunto. O essencial é que o trabalho corresponda, no seu conjunto, os objetivos propostos. Esperamos, assim, que esta edição mais perfeita, que a primeira, seja tão bem recebida como aquela. Como acrescentamos muitas coisas e muitos capítulos inteiros, assim também suprimimos alguns trechos repetidos, como o da escala espírita,
que já se encontra no Livro dos Espíritos. Suprimimos ainda o vocabulário, o que não se refere propriamente a esta obra, substituindo-o por coisas mais úteis. Esse vocabulário, aliás, não está completo e pretendemos publicá-los mais tarde, em separado na forma de um pequeno dicionário da filosofia espírita. Conservamos nessa obra tão somente as palavras novas ou específicas relativas ao assunto de que nos ocupamos. Muito interessante. Ou seja, essa reunião de número 39, a 39ª, é um divisor de águas. Aqui se inicia aquele que realmente quer aprender, que realmente se interessou pela doutrina. Aqui se separa a criança do adulto. Aqui separa a curiosidade do conhecimento. Então, quando nós demos início, foi bem claro. A nossa missão é apresentar um pouco do Evangelho para que as pessoas que têm a curiosidade, que queriam conhecer, muitas pessoas perguntavam como é um centro espírita, o que vocês leem, né? Qual a visão da doutrina perante a Jesus, perante a Deus, né? Então, quando nós recebemos essa missão, era para divulgar a doutrina, né? E ali matar a curiosidade, saber qual é o pensamento, né? Uma das maiores curiosidades, mas vocês não ficam tristes quando perde uma pessoa querida? Não, lógico que nós ficamos tristes, é a mesma coisa, sabe? Então são pensamentos que, curiosidades, pensamentos, visões distorcidas, né, do Espiritismo, em que nós nos dedicamos a esse canal para saudar aí a curiosidade, né? Porém, já adentramos muito, já foi um ano, né? Um ano de canal, 39 reuniões, bem úteis, né? E agora vamos separar esse divisor de água, como aqui bem diz, né? Aqui, agora quem quer aprender mesmo, quem quer conhecer, adentrar nos estudos. E aí, lógico, a gente sempre pede aquele que quer avançar mais ainda, que procure uma casa espírita, né? Procure conhecer. E esse livro, esse estudo que nós vamos estar fazendo, vai ajudar a saber se você está no lugar certo, né? Com as pessoas certas. Que nem nós tivemos a felicidade de estar. Então hoje é um divisor de águas. Hoje já não é somente mais a curiosidade. Continua ainda pelas perguntas e as respostas, ainda continua, vai trazer muito conhecimento. Mas eu acredito que quem só queria saber por saber, já deu para entender bastante. E agora quem vai continuar nos assistindo vai querer adentrar mais ainda. Certo? Então, hoje você deu o início com a introdução. Isso. Né? Acabou aqui a introdução? Sim. Leu completo, né? E na próxima semana nós vamos dar então início na primeira parte das noções preliminares, no capítulo 1, com a pergunta: existem espíritos? Então, até a semana que vem, para nós darmos início. E lembrando que quem quiser, quem não tiver o livro dos médiuns, nós vamos estar presenteando sem nenhum custo, sem nem de envio, né? Nem de envio, desculpa, às vezes eu me perco aqui ainda.
sem nenhum custo de envio, nada. Nem pedido de ajuda, nunca vai ter isso aqui no nosso canal. Nunca vai ter, nós precisamos de ajuda, nós precisamos de contribuição. Nunca. A única coisa que a gente pode pedir, eu fui autorizado a pedir, é a curtidinha lá, né? Para ajudar a divulgar mais ainda o canal, não é isso? Curtir e seguir. Isso, curtir e seguir. É a única autorização que eu tenho para pedir. Do resto, pode ficar tranquilo que nunca vão pedir nada. E o presente vai ser de coração, vai estar recebendo os 10 primeiros, 10 livros, vão estar dando de presente esse aqui, com a dedicatória da Fábia e minha também, lógico. Pode vir uma capa diferente, eu não sei como sim, é que tá a capa diferente. Às vezes pode vir de outro... Esse daqui é do nosso uso particular Isso, aqui. Às vezes pode vir a capa diferente, mas o livro é esse. E essa obra vai te esclarecer e, inclusive, para ver se o nosso trabalho também está sendo útil, se nós estamos dentro de uma linha correta, né? Do Espiritismo. E muito bom, muito feliz por essa oportunidade, por esse avanço, esse outro passo, outra missão, né? E espero que Deus nos ilumine e que nós dê conta de realizar da melhor forma possível, fazendo o nosso melhor possível. Então vamos nos despedir. Ficou um pouquinho mais longa a nossa reunião, né? Geralmente acho que vai dar uns minutinhos a mais, mas vale a pena, é para um bem maior. Na próxima a gente vai ajustar. É isso, e um conhecimento muito, muito bom. Esperando então que Deus possa abençoar a todos, iluminar todos os lares, que possa cada um prevalecer o amor, a união, né? A saúde e chuvas de bênçãos, sempre. Fiquem com Deus. Mais uma vez, obrigado por nos assistir. Obrigado, Fábio. Obrigado, Felipe, Marcela. Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço.